Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Glorificado e engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos todos ler, meus irmãos, em uma só voz, amém? Nos diz assim, 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa porção da palavra, pelo privilégio de nós estarmos reunidos para meditarmos e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Espírito Santo, usa-nos nessa noite e fala aos nossos corações. Nós queremos sair daqui edificados, renovados e, meu Pai, fortalecidos pela tua palavra nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos numa sequência de estudos no capítulo 5 de Gálatas. Primeiro nós, aí penso que em 2 terças-feiras nós estudamos sobre a obra da carne. E logo então entramos na terça-feira passada, demos início no fruto do Espírito. Como eu disse, o fruto do Espírito é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Este fruto ele é dividido em 9 virtudes, ou como eu dei o exemplo na terça-feira passada, e muitos estudiosos usam este mesmo exemplo, o de uma laranja ou uma mexerica com vários gomos. Uma laranja, é uma fruta com vários gomos. Assim, é o fruto do Espírito, é um fruto com 9 virtudes. Nós, meditando, nós dividimos essas virtudes em 3 áreas ou 3 grupos de virtudes. A primeira virtude são o primeiro grupo de virtudes são virtudes ligadas ao relacionamento com Deus. Foi o que nós vimos na terça-feira passada. Essas virtudes do fruto do Espírito que são ligadas, do relacionamento ligado com Deus, são o amor, a alegria e paz. Nós vimos essas virtudes, elas provêm ou começam a ser geradas, porque o intuito ou a tipologia do fruto é justamente essa. Um fruto, você não coloca uma laranja, uma fruteira, que seja qualquer ela que for, você não planta e quando ela chega à idade adulta que começa a frutificar, o fruto já aparece lá adulto. Não, ele vai crescendo e vai evoluindo, não é? Pequenininho vai crescendo, vai a flor e por aí vai até ficar a fruta perfeita, pronta para o consumo. Da mesma forma é o fruto do Espírito em nós. Ele precisa ser gerado. Ele precisa ser gerado. As virtudes provenientes do relacionamento com Deus ou ligadas com o nosso relacionamento com Deus, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, essas virtudes começam a fluir ou começam a frutificar em nós. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a amar mais a Deus e amar mais o nosso próximo. Verdade, sim ou não? Quando nós começamos, obrigado meu filho, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, começa a nascer e a fluir dentro de nós uma alegria. É isso ou não? Começamos a ser pessoas mais alegres. Quando nos relacionamos com Deus, começamos a ter paz dentro de nós. Foi o que nós meditamos na terça-feira passada. Nessa feita nós vamos estudar aí o segundo grupo, ou a segunda parte, na segunda área dessas virtudes que nós vamos estar estudando nessa noite, ou meditando e aprendendo juntamente com os irmãos, são as virtudes que são ligadas ao relacionamento com o próximo. Primeiro o relacionamento com Deus, e agora vamos ver o relacionamento com o próximo. Irmãos, essa
eu não diria que está em sequência de importância ou uma sequência de maior para o menor, mas se nós olharmos ou pararmos para pensar, nos leva a entender isso. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus dizendo, ele fala assim: amará ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, ponto. Primeiro aqui. O primeiro relacionamento que o crente precisa ter é para com Deus. O primeiro relacionamento que nós precisamos desenvolver é o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Não tem como nós nos considerarmos cristãos, servos do Senhor, sem termos um relacionamento com Ele. Antes de nós entrarmos aqui, como que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus? Como que eu desenvolvo um relacionamento com o Senhor Jesus? Irmãos, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, frequentando os trabalhos da igreja. Sim, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, com leitura da palavra do Senhor, com oração, com meditação na palavra. Quando se reunirem, haja salmos, louvores, hinos. Isso é um relacionamento com Deus. Vai desenvolvendo. O texto a qual nós lemos, nós não continuamos lendo, mas eu vou ler aqui. Nós paramos aí no versículo 23, mas olha só, o 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Olha o versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos também no Espírito. Esse andar no Espírito é dia a dia. Acordou, acorda junto com o Espírito. Foi trabalhar, vai trabalhar junto com o Espírito. Andemos também em Espírito. Assim nós desenvolvemos um relacionamento com Deus e assim nós frutificamos e flui e começa a aparecer em nós o fruto do Espírito. Esse andar no Espírito seria como se, trocando por miúdos aqui, como se fosse o adubar a terra para a planta frutificar. Se nós não andarmos no Espírito, não frutifica. Cai, seca. Nós comentamos aqui no passado que é a mesma coisa de estar cortado, desconectado do galho, né, do tronco, e aí o galho não frutifica. Amém, meus irmãos? Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. A primeira que nós vamos estar comentando e aprendendo e meditando nessa noite é a longanimidade. Longanimidade, do grego macrotúmia, é paciência para, olha só, o que é longanimidade? Longanimidade é paciência para com os que nos irritam. É paciência para com os que nos irritam ou perseguem. Longanimidade, paciência com os que nos irritam. Eu não sei os irmãos, eu fico pensando muito assim na Bíblia, como ela nos comunica, como ela fala com a gente. Um texto que me pega muito, e eu gosto muito dele, quando diz assim: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Quem aqui já usou aquela frase assim: eu não estou suportando mais? Não estou suportando mais. A Bíblia está nos dizendo: ei, se chegou no ponto que não está suportando mais, a Bíblia fala assim: ó, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. E eu gosto de ressaltar muito. Por que eu falo? Eu gosto de falar muito dessa questão de relacionamento, de convívio uns com os outros, porque a igreja é isso, a igreja são pessoas. Nós que estamos aqui, para sermos uma igreja que está agradando a Deus, para sermos uma igreja que está caminhando para o céu, preste atenção nisso, para sermos uma igreja que está caminhando para o céu, é preciso haver união, comunhão entre os irmãos. Os irmãos concordam, sim ou não? Com certeza. Não tem condição de nós caminharmos para um céu, aonde vamos estar todos juntos, louvando a Deus para todos sempre, se nós não conseguimos passar esses 70 anos, digamos assim, em comunhão aqui na terra. Como que vamos passar uma eternidade juntos?
Não tem condição de nós desligarmos essa questão de convívio uns com os outros aqui na terra com o nosso céu. Então, a longanimidade é paciência com quem te irrita. Irmão, se eu fosse perguntar, fazer a fila aqui, perguntar, qual de nós, né, tem aquela paciência, aí o povo vai fora, vai dizer o sangue de barata, não, que, né, tá morto, não corre sangue nessa veia, fala assim, não, o pessoal diz aí fora. A Bíblia está falando para a gente ser justamente isso. Todo mundo consegue? Não. Né? Não é todo mundo que consegue, mas Deus vai nos transformando. A gente tem que ir evoluindo. Irmãos, eu não estou falando que você, hoje, você já está nele, e não estou falando que eu também estou, não. Eu estou melhorando a cada dia. Eu olho para a minha vida em particular, e olho, louvo a Deus pela transformação que o Espírito já fez na minha vida, porque eu já fui mais nervoso, já fui mais estressado, já fui mais afoito. Hoje, graças a Deus, eu me controlo mais. Deus trabalhou na minha vida e me ajudou muito nessa situação. Então, a longanimidade é paciência com os que nos irritam. Paciência com os que nos irritam. Vai mais além, olha só. Significa ânimo espichado, ou ânimo alongado. Ânimo espichado ao máximo. E descreve a pessoa que, olha só, descreve a pessoa que, tendo condições de vingar-se, não o faz. Ok? Então, uma pessoa longânima, ela tem paciência com quem lhe irrita. E se a oportunidade de devolver na mesma moeda vem, de vingar-se, de pagar, que aí é um sentimento humano, nós vamos lá e voltamos no que nós estudamos um pouco para trás, é obra da carne, a vingança, e aí se vem essa oportunidade, ele não o faz, mesmo tendo a oportunidade. Sabia, meus irmãos, que às vezes, como cristãos, nós temos que abrir mão do nosso direito? Deixa passar. Ah, mas eu estou certo, e aí quer brigar, até quer fazer e tal. Aí está falando aqui assim, ó, tenha paciência com quem te irrita, porque às vezes a pessoa nos irrita, persegue, aperta, faz aqui, não, mas eu estou certo e a pessoa... Seja longânimo, tenha paciência. Aí tem gente cristã, meus irmãos, que se fizer comigo eu não deixo barato, não. Isso aqui não é um espírito de Cristo, não é o Espírito Santo. Esse espírito de vingança provém de Satanás, do inimigo das nossas almas. Nós não podemos permitir que isso venha achar morada no nosso coração. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ser amáveis. Isso aqui é o que eu disse lá, né, o mandamento de Jesus, que Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Aqui já cai por terra qualquer espírito de vingança. Porque lá falou o próximo, não falou o amigo, não falou o melhor amigo, não falou o irmão, o primo, o tio. Falou o próximo. O próximo é qualquer um, meus irmãos. É o inimigo, é o amigo, é todos. Todos. Ok? Essa é a primeira. A outra é, Jesus nos disse na sua palavra, se alguém chegar até a você e lhe der um tapa na sua face, o que ele diz? Vira o outro lado. É fácil fazer isso? Não. Mas quem é o nosso maior exemplo nessa terra? É o pastor Reginaldo? Não. É o Senhor Jesus. O que eu acho lindo de Jesus é Jesus está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo cravado na cruz. E aí, quando ele abre a sua boca, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós olharmos para Jesus, se nós nos aproximarmos de Jesus, irmãos, não vai ser aquele mar de rosas para a gente fazer, mas fica mais fácil.
Fica mais fácil. Vai criando. É o que eu disse aqui. Eu olho para a minha vida e falo coisas que eu passo hoje. Falo assim, meu Deus, se fosse há uns 10 anos atrás, eu não sei como eu reagiria nessa situação. Só que como nós estamos tendo um convívio, um relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, Ele vai nos moldando. A gente nem percebe. Na hora que faz, opa, nossa, passou. Graças a Deus, Deus me deu graça para passar essa situação. A longanimidade é desse jeito. Nós vamos estreitando o nosso relacionamento, nos aproximando de Cristo, e Ele começa a desenvolver em nós essa virtude do fruto. Não é nossa, não é de nós, é porque nós estamos ligados na videira. O que vem em nós para frutificarmos não é nosso, não é da carne, é do Espírito. E aí nós estamos conectados com Cristo. Ele começa a alimentar a nossa vida com essas virtudes e começam a frutificar em nós. Na hora que você vê, o fruto apareceu, você foi longânimo, nem percebeu. Por quê? Porque não é seu. Não é nosso, não somos nós. Coloca para mim, Marcos, Hebreus 6:12. Glória a Deus. Longanimidade, paciência, ânimo longo. Olha só, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram a promessa. Coloca para mim o 15 também, o 6 e o 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Tem uma tradução que eu acho que diz longanimidade, mas paciência é aí sinônimo também da longanimidade. Então, meus irmãos, nós precisamos ser longânimos para vivenciarmos a promessa. Porque se a longanimidade é essa paciência voltada para com o próximo, também ela é uma paciência, um ânimo longo para esperar também a promessa. Olha só, nós vemos as pessoas que são impacientes. Os que são impacientes são as pessoas que a gente vê que é mais estourado, são as pessoas que acabam por entrar em confusão com mais frequência por causa da impaciência. Por causa da impaciência. Agora a pessoa que tem o fruto do Espírito, as virtudes, é aquela pessoa centrada. No momento da ira, ele é longânimo. Eu não sei se os irmãos já contemplaram alguém que tem momentos na nossa vida que vem uns abençoados para irritar. Parece que é para ver se a gente está com a virtude da longanimidade. Assim, vamos ver se frutificou mesmo. A irmã Giane dizia assim, quando a gente faz isso muito, está lá naquela dificuldade, aí você fala, Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Aí como é que ele vai ver se deu paciência mesmo? Tem que vir um negócio para testar a paciência. Aí, se a paciência apareceu, você recebeu. Se não, aí você pede mais, aí tem mais luta. Né? Mas parece que às vezes vem aqui, eu estava falando da longanimidade. Às vezes parece que vem alguém para provar, e a gente vê, e aí eu já contemplei pessoas que estavam sendo irritados por alguém, e eles foram longânimos. E você olha, às vezes a gente olha e fala assim, como que isso aconteceu? Como que fulano suportou isso? Porque não é de nós. Porque se a obra da carne flui naquela hora, a ira toma conta, aí perde a paciência, vira aquele negócio, entorna o caldo, e aí o que acontece? Perde a bênção. A Bíblia está nos dizendo que uma virtude do Espírito, do fruto do Espírito, é a longanimidade, é a paciência. É a paciência que nós precisamos ter. Coloca para mim também Colossenses, Marcos, capítulo 3, a partir do verso 12. Sobre a longanimidade. Glória a Deus. Diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha só. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ok? Perdoar mutuamente é eu te perdoo, você me perdoa. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ok? O 14.
cientes de que recebereis do Senhor, não. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O 15. Seja a paz de Cristo, olha só, seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. 17 e último. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Olha só, então tudo isso, essa longanimidade, esse relacionamento com o próximo, esse relacionamento lateral que nós temos aqui, ele é todo envolto nessa questão da paciência, do amor. Olha o que a Bíblia nos disse: perdoai-vos uns aos outros mutuamente. Se tiver, olha, a Bíblia está nos dizendo, não é eu. Não foi eu que inventei. A Bíblia está nos dizendo, se você tem a queixa, uma reclamação, uma insatisfação com alguém, o que ela falou para a gente ir lá e caçar briga? Perde a paciência, vai lá e resolve esse negócio. É isso que a Bíblia diz? Não, perdoa-lhe. Se você tem uma queixa, perdoa essa pessoa. Isso aqui, meus irmãos, é relacionamento. Nenhum relacionamento que seja matrimonial, que seja um relacionamento entre irmãos, que seja um relacionamento entre amigos, aqui na igreja, entre irmãos na igreja, se não houver perdão, nós não seguiremos em união. Por quê? Porque nós todos, pode orar todos os dias, pode ler a Bíblia todos os dias, pode consagrar todos os dias, temos problemas, temos defeitos. Uma certa feita alguém usou um exemplo de uma manada, não sei se diz manada, mas de porcos espinhos, no inverno. E aí eles entraram numa caverna e no frio ali, que estava para matar aquele frio lá do norte, lá de Massachusetts, no auge do inverno. E aí eles, para se salvarem, os porcos espinhos tinham que chegar perto um do outro para se aquecerem. O calor do corpo do outro aquecer um ao outro. Só que o porco espinho, quando chegavam um perto do outro, começava ali a se aquecer do frio e começava a se recuperar, mas daqui a pouco tomavam uma espetada do companheiro e eles espetavam um e lá e se espalhavam e começavam a morrer congelados de novo. Tem pessoas que é igual esses porcos espinhos. Irmão, se vira, abaixa esses espinhos seu aí, pintia esse negócio, encosta. Se nós não, olha só, se nós não nos unirmos, nós morreremos. É por isso que a Bíblia aqui, eu comparei aqui com porco espinho, mas a Bíblia nos compara com ovelhas. Está bem mais fácil, né? Não tem espinho, anda ali tudo bonitinho, você olha, está tudo bonitinho. É por isso que a Bíblia diz, nos compara dessa forma, porque nós precisamos estar em união. Não tem condição. Um relacionamento, se não houver perdão, não vai. Porque hoje eu te agrado, amanhã eu posso falar uma palavra aqui em cima que você fica chateado. Já de antemão, te peço perdão em nome de Jesus. Hoje você pode estar me agradando, amanhã você pode ter uma atitude que eu vou ficar chateado. De antemão também te perdoo em nome de Jesus. Este é o relacionamento cristão. Porque este é o princípio que Jesus estabeleceu. Nós falhamos com Deus. Sem nós pedirmos perdão, Ele nos perdoou. Não tem condição de nós nos relacionarmos sem este
princípio. Deus foi paciente para conosco. Deus nos alcançou. Deus foi longânimo. Quanto tempo nós ficamos aí perdidos, achando que era dono do nosso nariz, e Ele foi longânimo, paciente, de ânimo longo para conosco, e no momento certo nos resgatou. Glorificado é o nome santo de Jesus, porque Ele foi longânimo para conosco e nos deu a virtude do fruto do Espírito para nós também sermos longânimos com o nosso próximo. Glória a Deus, é virtude ligada ao nosso relacionamento com o próximo. Essa foi a primeira, a longanimidade. A segunda, meus irmãos, é a benignidade. Benignidade. Do grego, a agatocine, meu grego está bom, irmãos, refere-se à bondade ativa como um princípio energizante. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. Eu vou ler também a bondade, porque são bem parecidos e às vezes a gente acaba por misturar as duas. A terceira, também ligada ao nosso relacionamento para com o próximo, é a bondade. Eu li o da bondade. A benignidade é o crestotes, significa gentileza. Bem que eu vi que estava diferente. Falei que confunde, né? Benignidade, o crestotes, significa gentileza, refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Essa é a benignidade. A bondade, aí o agatocine, refere-se à bondade ativa como um princípio energizante. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. Pronto. Só para a gente entender, benignidade e bondade são similares. São similares. Às vezes a gente acaba por confundir essas duas. Mas olha só, bondade e benignidade são termos muitas vezes usados de forma intercambiáveis, aí de forma similares. Mas há uma leve diferença no seu significado. A bondade refere-se a um ato ou comportamento que demonstra bem-querência e afeto pelos outros, enquanto a benignidade está mais relacionada com a natureza ou o caráter de uma pessoa, indicando uma predisposição natural para o bem. A bondade é um ato ou comportamento que demonstra uma atitude positiva e amável em relação ao próximo, como ajudar, ser gentil ou demonstrar carinho. A bondade pode ser praticada de diversas formas, desde atos de caridade até pequenas gentilezas do dia a dia. Já a benignidade, por outro lado, descreve a natureza ou caráter de alguém que é naturalmente amável, gentil e bondoso, mesmo quando não é solicitado. Então, tem uma pequena diferença um do outro. Para ficar bem claro para nós, a benignidade, que aí é o segundo dentro dessa lista que nós estamos falando de um relacionamento com o próximo, a benignidade está voltada para o caráter interior da pessoa. Uma pessoa benigna, né? Uma pessoa que tem a benignidade, que tem essa virtude, o seu interior flui de dentro dela esse carisma, essa bondade, causa esse bem-estar para as pessoas. A bondade em si é o ato da benignidade. Deu para entender? Se a benignidade é o que está no interior, o caráter, o que está dentro de nós, essa é a benignidade. A bondade é a expressão da benignidade. Ok? Uma pessoa pode ser, olha só, uma pessoa pode ter atos bondosos sem ser benigno. Os irmãos concordam, sim ou não? Uma pessoa pode ter atos bondosos por interesse. Pode ajudar aqui, esperando receber ali, que é um exemplo dos nossos dias. Nós vivemos aí na era da tecnologia, onde tudo é postado, tudo é visto.
As pessoas aí hoje, os influenciadores digitais, quando vão ajudar alguém, vão exercer a bondade, digamos assim, vai dar uma esmola, uma ajuda, está sempre com a câmera perto para mostrar. E aí algumas vezes, não vou dizer muitas, ou não vou dizer todas as vezes, não vou generalizar nem para um lado e nem para o outro, mas algumas vezes aquilo é só para mostrar, para alcançar e mostrar para as pessoas que ela é bondosa. Então a pessoa foi bondosa com o intuito de alcançar alguém com troca. O benigno é diferente. Uma pessoa benigna, surge de dentro dele o desejo de ajudar, de estender a mão a alguém, sem ser solicitado, sem às vezes pedir. O que é isso? É aquela pessoa que pode não ter ninguém vendo, pode ter nenhuma recompensa pelo ato que tá prestes a ter ou praticar, pode ter nada que vai receber em troca. O que está dentro de você, o seu caráter benigno, faz com que ele estenda a mão e ajude alguém. Faz com que ele estenda e faça algo por essa pessoa. Benignidade. Este é o sentimento que precisa haver na igreja. Precisa, irmãos, não tem como nós nos chamarmos, nos considerarmos igreja e não termos esse fruto ou essas virtudes do Espírito em nós. Não tem como nós vivermos. E quer saber do negócio? Eu já disse aqui, ressalto novamente, não vem de nós. Reginaldo, pastor Reginaldo, eu não sei como que eu vou conseguir, mas eu sou tão nervoso. Ai, a obra da carne está tão aflorada em mim que eu não consigo controlar. Eu disse aqui na época da obra da carne. Quem veio? Para de alimentar ela, que aí o espírito vai ficar mais forte. Não foi isso que eu disse? O espírito vai se fortificando. Para nós gerarmos essas virtudes, para nós não, para essas virtudes serem geradas em nós, nós precisamos fazer uma coisa essencial na nossa vida: andar em espírito. Andar no espírito. Ponto. Ponto. E aí você vai ver na sua vida, porque bom seria, maravilhoso seria, se eu tivesse aceitado a Jesus hoje, e já hoje, essa virtude tomasse conta e fluísse, e transbordasse na minha vida, e eu começasse já a ser longânimo, e eu já começasse a ser bondoso, benigno, e eu já começasse a tudo isso, mas isso é um desenvolvimento. Por que é um desenvolvimento? Porque, meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, a gente veio cheio de tralha, veio cheio de costumes. E quer saber do negócio? Às vezes até pessoas que cresceram no Evangelho vêm com vários costumes, com várias práticas, que não teve aí um relacionamento com Deus ainda estreito. Por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, eu nasci num lar cristão, filho de pastor e tudo mais, mas o momento de eu ter o meu relacionamento com Deus foi meu. Eu não consegui chegar para Deus e falar assim: ó Deus, cadê os frutos o fruto do Espírito aqui em mim? Cadê essas virtudes? Meu pai é pastor, uai. Minha mãe canta na igreja, cadê essas virtudes em mim? Não, essas virtudes elas conseguem aparecer em nós quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Por isso que os primeiros 3 são virtudes voltadas ao relacionamento com Deus. Aí, olha só, meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Nós só conseguimos desenvolver o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o meu companheiro, com o meu irmão, com as pessoas que Deus colocou à minha volta, quando eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus. Eu não concordo, Reginaldo. Eu não concordo, pastor, pregador. Eu não concordo com isso. Aqui me fala, você consegue ter um relacionamento com alguém, do próximo, com o seu próximo? Você consegue chegar e ter um bom relacionamento quando você não está alegre? Você está lá todo perturbado, você está lá todo atribulado, você está triste, você está jururu com aquela cara comprida.
Não tem jeito nem da gente chegar perto da pessoa desse jeito, a gente fica com medo. Fica sem lado, fica aquela pessoa cheia de esquina. Não tem como. Tem como nós estabelecermos um relacionamento com o nosso próximo quando nós não estamos em paz? Não tem. Eu não sei os irmãos, né? Talvez vocês são muito diferentes de mim, mas os momentos que as lutas vêm, que as dificuldades vêm, a gente tem vontade de vir aqui, e aí a gente prega, a gente fala, está com a luta. Meus irmãos, tem momentos que a gente está pregando aqui, e eu estou com o problema lá em casa me esperando já. Eu estou com a luta lá em casa. Aí, às vezes a gente está pregando aqui, tem um irmão que não está vindo, que está querendo desistir, e a gente está pensando, e a cabeça a mil, a vontade é de acabar aqui, montar no carro e ir embora. Vocês já perceberam isso? Uma pessoa que chega, você vê que tá sem paz. Então, quando nós desenvolvemos o relacionamento com Deus, quando eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus, Ele me dá a sua alegria. O amor de Deus entra dentro de nós. Ele coloca o seu amor dentro de nós. A sua paz entra em nós. Aí, meus irmãos, quando chega alguém perto, eu estou cheio de alegria. Eu estou cheio de paz. Começou a gerar em mim a longanimidade. Eu sou longânimo, sou paciente com aquela pessoa. Só assim. Se nós não seguirmos e não estabelecermos um relacionamento com Deus, nunca fluirá ou frutificará em nós o fruto do Espírito. Não tem jeito. Este fruto só funciona se nós formos enxertados em Cristo. Amém? Só se nós formos conectados com Ele. A benignidade, ela é voltada ao interior. A pessoa faz, às vezes, é aquela predisposição a ser gentil, bondoso para com os outros. Predisposto a tudo isso. Coloca para mim, Marcos, por favor. Glória a Deus. Antes, olha só. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Segura esse versículo para mim, Marcos, fazendo favor. Olha só. Antes sedes uns para com os outros benignos. Sede uns para com os outros predispostos a serem gentis. Sede gentis uns para com os outros. Tem essa predisposição. Irmãos, que é? Olha só. Predisposição. Disposição, lógico que os irmãos sabem, é estar disposto a algo, certo? É o ato ou a prontidão para algo, disposto. Tá? Eu estou disposto a isso. A predisposição é aquela disposição antecipada. Ok, então vamos aqui, né? Seja uns para com os outros benignos. Benigno, aí nós vimos que a benignidade é essa predisposição. Porque eu ser disposto a ser benigno para o irmão que me ajuda, amém, isso é fácil. É mais lógico. Só que a primeira virtude que nós vimos é a longanimidade. É a paciência para com os que nos irritam. Então, a predisposição é antes de eu chegar, de eu conhecer o bendito cujo, é antes dele fazer tudo lá, eu já tenho que estar predisposto a ser benigno para com ele. Antes, ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, compaixão. Tenha compaixão do seu irmão. Perdoando-vos uns aos outros, olha só, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, não tem como. O maior exemplo que nós temos de tudo isso que nós estamos vendo aqui veio do próprio Deus. Por isso que essas virtudes ou este fruto vem também dele. Porque de nós, se formos olhar, a nossa predisposição é ao contrário. A nossa predisposição é ao contrário. Pessoas que você vai, aquele ditado, né? Você chega, a pessoa te recebe com pedras na mão já. Está predisposto a não ser benigno. Mas nós já encontramos, a não ser os irmãos,
Mas numa situação difícil, você chegar e a pessoa estar predisposta a ser gentil, e aí você conversa, você vê a situação abaixa, né? A situação não escala, não vai para um outro nível, pelo contrário, acalma, e tudo dá certo. Isso aqui é um comportamento cristão. E a bondade, coloca para nós aí Gálatas 6:9, por favor. Glória a Deus, nós já estamos caminhando para o fim. Olha só, da bondade agora, nós vimos da benignidade, essa predisposição a ser gentil. Olha só, e não nos cansemos de fazer o bem. Oh Jesus, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esta parte, a epígrafe deste texto, né, aquele títulozinho que vem ali em cima da Bíblia, ali para separar os assuntos, esta epígrafe está falando da semeadura, de semear. Aí está dizendo, olha só, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, a seu tempo nós vamos colher este bem. É lógico, isso é o óbvio, é princípio isso aqui. É lógico que nós não fazemos por este motivo, mas é lógica, se semeia, colhe. Sim ou não? Se você anda aí, se você tem uma terra, você planta, vai lá, vai dedicar o seu tempo para semear, você vai colher. Se você tem a terra, você não semeia nada, você vai colher no final? Não. Na nossa vida, meus irmãos, é um grande campo que nós semeamos e ao seu tempo nós colheremos. A bondade são atitudes diárias. Irmãos, ser bondoso, olha só, olha para mim aqui, ser bondoso, o que a Bíblia nos está dizendo, não é você sair daqui hoje e dar $1.000 para alguém. Isso é ser bondoso também. Você sentir no coração, eu estou disposto a receber, né? Mas não é esse o ponto. Para de escalar todas as coisas ao extremo de lá. Ser bondoso são atos pequenos. Quer saber ser bondoso? Aquela pessoa que está sumida, você vê que está passando por um problema, faz uma ligação amanhã, fala, e aí meu filho, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo sob controle? Não é verdade, pastor Gedésio? São atitudes simples, uma mensagem. Ser bondoso, abrir a porta aí no mercado para alguém passar, isso é bondade, isso é ato de bondade. Não é simples. É você passar a cumprimentar o irmão, ato de bondade. Está vendo como é simples? São nas coisas simples que Deus vai agir e vai manifestar a sua glória. A igreja, o povo de Deus é um povo que é bondoso, ou pelo menos precisa ser. O ser humano em si só, nós aqui, simples, puro, carne pura, vamos dizer assim, sem a ajuda do Espírito, nós conseguimos até ser bondoso. A gente até consegue, mas aí pensando em algo em troca. Eu vou ser bondoso porque fulano é bondoso para comigo. Ou eu vou ser bondoso porque lá na frente eu quero a ajuda desse camarada. Eu vou ser bondoso porque essa pessoa está em ascensão e quando ele chegar lá no topo ele vai me ajudar. O ser humano em si só carne aqui, sem a ajuda do Espírito. Agora, quando o Espírito entra em nós, quando o Espírito habita, quando nós andamos no Espírito, essa bondade, essa benignidade, essa longanimidade começa a aparecer em nós. E tudo que nós fazemos, foi um dos textos que nós citamos, tudo quanto fizeres, seja em palavras, seja em ações, faça para a glória de Deus, Pai. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Longanimidade, benignidade e bondade. Virtudes voltadas ao relacionamento para com o próximo. Precisamos melhorar a cada dia. Irmãos, eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que têm se esforçado para suportar uns aos outros. Não se cansem de ser bondosos. Sede benignos uns para com os outros. E tenha longanimidade dentro de vós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai. Graças nós te damos por esta palavra, por este momento a qual meditamos. Pai querido, eu peço,
encarecidamente ao Espírito Santo, que essas virtudes, ó Pai, venham transparecer em nós, que essas virtudes, ó Pai, venham fluir dentro de nós. Pai querido, não deixe que as obras da carne, Pai, venham sobressair, mas que a longanimidade, Pai, que a benignidade, que a bondade venham aflorar em nós, e que o nosso relacionamento entre nós, os irmãos, uns para com os outros, no trabalho, venha ser um relacionamento de paz, venha ser um relacionamento, Pai, que venha ser de crescimento, e que o Teu nome venha ser glorificado em tudo. Espírito Santo, caminha conosco nestes tempos, caminha conosco nessa terra, nos guiando, nos ajudando, nos fortalecendo, Pai querido, em nome de Jesus. Não deixe, Pai, desfalecer, não deixe nos cansar na caminhada, em nome de Jesus Cristo. Sustenta-nos na Tua presença, e que em tudo na nossa vida o Seu nome seja glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus.